Hoje, a gente vai mergulhar numa história que é tão antiga quanto a própria humanidade, a história do comércio. Mas, por um momento, esqueçam lá os gráficos e as folhas de cálculo, porque isto, no fundo, é a história de como nós nos conectamos. Então, para começar, fica aqui uma pergunta. O que é que uma tabuinha de argila lá da Suméria, com 5.000 anos de idade, pode ter em comum com uma compra feita online ontem à noite? Pode parecer que não tem nada a ver, certo? Mundos completamente diferentes. Mas a verdade é que são só dois pontos na mesma longuíssima jornada, a nossa busca, como humanidade, para negociar, para inovar, para criar valor. Porque, no fim das contas, a história do comércio é a história da nossa própria sociedade. E toda esta jornada começa com um problema. Um problema fundamental que tinha de ser resolvido antes de mais nada. A questão era, como é que a gente concorda sobre quanto é que uma coisa vale? Bem, o sistema mais antigo que conhecemos é o escambro, a troca direta. Só que ele tinha uma falha enorme. Chama-se dupla coincidência de desejos. O nome parece todo complicado, mas a ideia é super simples. E olha, era um obstáculo gigante para qualquer sociedade que quisesse ir para a frente. Vamos imaginar este cenário. Um agricultor tem lã, mas o que ele precisa mesmo é de grãos. Ok, aí temos um padeiro que tem os grãos, mas ele não quer lã, ele quer ferramentas. E por fim, o ferreiro, que tem as ferramentas, quer a lã do agricultor. Viram o problema? Ninguém consegue trocar diretamente com ninguém. É um impasse. O comércio simplesmente não acontece. Era preciso arranjar uma solução. E rápido. E a solução foi evoluindo ao longo de milénios. Começámos por usar mercadorias mesmo, tipo grãos e gado como se fosse dinheiro. Depois vieram as moedas cunhadas, lá na antiga Lídia. Muito mais tarde, as notas de banco, os cartões de crédito e, claro, agora as criptomoedas. O mais incrível aqui é a aceleração. Pensem nisto. Levamos milhares de anos para passar do gado mais moedas, mas bastaram algumas décadas para saltar do plástico de um cartão de crédito para um código digital. É uma loucura. Ok, então o problema do valor estava mais ou menos resolvido. Mas logo a seguir apareceu o outro. Gigante. A distância. Como é que se levava coisas de um lado para o outro, atravessando territórios enormes e, muitas vezes, bem perigosos? Durante séculos, a humanidade foi tecendo redes incríveis para vencer a distância. Pensem nas estradas romanas, que ligavam um império inteiro, na lendária Rota da Seda, nas rotas comerciais que cruzavam o Oceano Índico. E o mais fascinante é que o que viajava ali era muito mais do que só produtos. Eram ideias, culturas, tecnologias, coisas que mudaram o mundo para sempre. Mas a revolução, a sério, a que mudou tudo no que toca à distância, veio de uma coisa surpreendentemente simples. Uma caixa. O contentor de transporte padronizado de 1956. Esta caixa de metal, igual em todo o mundo, fez os custos e o tempo de transporte caírem a pique. Foi isto que tornou a globalização como a conhecemos possível. Muito bem, já tínhamos como dar valor às coisas e como transportá-las. Qual era o próximo desafio? A escala. Como é que se passa da feirinha local para um mercado que serve um país inteiro? Milhões de pessoas. Um momento-chave aconteceu em Paris, lá em 1852. Uma loja de departamentos chamada Bon Marché fez uma coisa que hoje parece super óbvia, mas que na altura foi uma autêntica revolução. Introduziram preços fixos, acabou a negociação para tudo, montras, vitrines atraentes e a possibilidade de devolver produtos. Foi ali que nasceu o comércio a retalho como conhecemos hoje. E depois, no século XX, essa máquina do consumo em massa ligou todos os motores ao mesmo tempo. Tínhamos a produção em série, a publicidade na rádio e na TV a criar desejos em milhões de pessoas e os catálogos de venda por correspondência, que levavam a loja à casa de toda a gente, não importavam onde morassem. Chegamos a 1950 e nesse ano, uma outra inovação, quase discreta, mudou as regras do jogo outra vez. O cartão de crédito. A grande jogada de gênio do cartão de crédito foi resolver o problema da escala de uma forma que ninguém estava à espera. Ele separou o momento da compra do momento do pagamento. Pensem bem, de repente, já não era preciso ter o dinheiro no bolso para comprar alguma coisa. E o resultado? Bem, foi uma explosão no consumo. E isso traz-nos direitinhos à nossa era e ao último grande problema que o comércio teve de resolver. O problema do imediatismo. Entramos na Revolução Digital. E ali, a meio dos anos 90, quase de um dia para o outro, surgiram os pilares do mundo digital em que vivemos hoje. A Amazon, com uma seleção de produtos que parecia infinita.
o eBay, que nos deu acesso a um mercado global, de pessoa para pessoa, e o PayPal, que resolveu a grande questão da confiança. Como é que eu pago um estranho na internet sem ser enganado? Hoje em dia, o comércio deixou de ser um sítio onde vamos. É um ecossistema que está à nossa volta o tempo todo. Compramos no telemóvel, nas redes sociais, diretamente das marcas, e até a própria ideia de ter coisas está a mudar, com a tal economia da partilha, certo? Onde muitas vezes o que compramos é o acesso a uma coisa, e não a coisa em si. E o resultado final de toda esta evolução? O comércio ficou instantâneo. A distância entre o eu quero e o eu tenho, essa distância simplesmente desapareceu, colapsou. Então, o que é que esta história toda nos diz sobre nós mesmos? A conclusão é que o comércio sempre foi uma espécie de espelho. Um espelho da nossa sociedade, que reflete os nossos valores, os nossos medos, as nossas maiores ambições. E claro, as regras sempre acompanharam essa evolução. Na Babilónia Antiga, o famoso Código de Hammurabi já tinha leis contra a fraude comercial. Na Idade Média, as guildas de artesãos garantiam a qualidade dos produtos. E hoje, na era digital, temos leis como o LGPD que tentam proteger o nosso bem mais valioso, os nossos dados pessoais. Mas é importante lembrar que o comércio sempre teve duas faces. Por um lado, é uma força criativa absolutamente incrível, conecta culturas, acelera a inovação, melhora a vida de muita gente. Mas por outro lado, também pode ser uma força destrutiva, pode alimentar a desigualdade, permitir a exploração e causar danos ambientais tremendos. E tudo isto nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Agora que a tecnologia, pensem em inteligência artificial e em blockchain, está a tornar o comércio cada vez mais pessoal, mais descentralizado, o que é que vai acontecer? Será que vamos usar estas novas ferramentas para nos aproximarmos mais uns dos outros? Ou será que elas vão acabar por criar ainda mais divisões? A resposta, bem, a história ainda está a ser escrita.